noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Você pode dizer amém mais forte? Amém. Amém. Nós vamos aproveitar que estamos em pé, então vamos primeiro lermos a Escritura. Depois nós vamos estar orando pelo pedido de oração. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel. Vamos dar a continuação de onde nós paramos domingo passado. Joel no capítulo 2, no verso 1. Amém. Para quem não sabe, Joel fica depois de Daniel, Oséias, aí vem Joel, antes de Amós. Joel capítulo 2, versículo 1. Amém. Os irmãos se encontraram? Amém. Amém. Então, lemos assim: Tocai a trombeta em Sião, e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas. Como a manhã espalha sobre os montes um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muita geração. Um fogo consome diante dele, e atrás dele uma chama queima, e a terra é como o jardim do Éden diante dele, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Amém. Nessa oração nós vamos orar e interceder pela irmã Rosimar, a mãe do irmão Elvis, por cura e libertação. Amém? Fechamos nossos olhos. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial que o Senhor tem nos dado, de poder estarmos aqui na Tua presença mais uma vez neste lugar, reunidos no Teu nome santo, depois de termos louvado o Teu nome, te engrandecido, te adorado, Senhor, na beleza da Tua santidade, sentido a Tua presença no meio dos louvores, saber que cada palma que são batida não é porque o hino saiu perfeito, saiu bonito, mas é porque também nós te louvamos com as nossas palmas. E queremos expressar nossa gratidão, Senhor, o nosso amor temos para com o Senhor nesta noite, derramando nosso coração na Tua presença. Agora, Senhor, estamos entrando na parte principal desse culto, que é o momento da Tua palavra. Sei que teremos toda uma eternidade para louvar o Teu nome, porém nesse momento precisamos da Tua palavra para termos uma preparação, para termos a fé de arrebatamento. Prepare nossas almas essa noite e nos dá o pão da vida, que é a Tua palavra. Esta é minha oração, meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vou apresentar aqui nossos irmãos que estão nos visitando. É o irmão Olívio, né? Olívio e a irmã Miralva, é isso? Os irmãos são daqui de Araranguá mesmo? Santa Rosa. Santa Rosa. Amém. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos possam se sentir bem. Como é que vocês descobriram aqui o lugar aqui? Eu conversei com o irmão Edinho. Ah, irmão Edinho. O irmão Edinho é um bom evangelista, né? Então, que o irmão Olívia, irmã Miralva, sintam muito bem-vindos no nosso meio. Amém? O lugar aqui é simples, mas cremos que a presença do Senhor é mais importante, né? Se o Senhor estiver no nosso meio, podemos reunir até numa estrebaria, né? Importante é a presença dele, né? Também está conosco também a esposa do irmão Toninho, minha irmã Priscila, né? Amém. Deus abençoe a irmã Priscila também, que ela possa sentir bem no nosso meio, né? Também a filha da irmã Priscila, a Laura, né? Também participou hoje com os jovens. E creio que é o primeiro culto que a Laura está participando, Laura, aqui com nós, né? Deus abençoe a Laura. Tem outra mocinha sentada do lado da Laura, Jéssica. Deus abençoe também a Jéssica. Amém. Que a Jéssica também possa se sentir
bem-vinda em nosso meio, né? Amém. Eu creio que os demais são todos da casa, né? Os demais são todos daqui, né? Bom, antes de eu começar a pregação aqui, se tu quiser trazer o quadro para mim também, colocar aqui, talvez eu vou usar um pouquinho ele, só para avisar para os irmãos que eu creio que domingo que vem já seria o primeiro domingo do mês, mas eu não vou dar ceia nesse domingo que vem, eu vou deixar para dar ceia só no próximo, tá? Domingo que vem a gente tem uma programação para a gente não ter o culto muito extenso, então eu vou deixar para dar a Santa Ceia sem ser nesse domingo, aí no domingo próximo, tá bom? E os irmãos não se esqueçam a reunião na sexta-feira, né? A partir das 19h30, conforme os irmãos for chegando, a gente vai começar um pouquinho mais tarde. Também não tem problema, né? O importante é todos estarem reunidos e nós termos aqui um bom momento para organizarmos o trabalho do Senhor, né? Como eu disse em outro culto, para que não fique... Aí tá bom aí. Para que não fique pesado demais para uns e nem leve demais para outros, né? Fique equilibrado e todos consigam trabalhar perfeitamente, né? Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Irmãos, não se esqueça, o culto terça-feira de oração aqui está muito bom. Amém. Quem não está vindo está perdendo, viu? Porque o culto de terça-feira aqui das oração, Deus tem nos abençoado tremendamente com a oração. Nas quarta-feiras também, o irmão Saulo tem trazido aqui uma linha de ensinamento aqui, através do Espírito Santo, que também tem sido de grande bênção e ajuda, né? Os irmãos se dispor, né? Sair de casa, estar aqui. O maior beneficiário vai ser você, viu? E receber a bênção do Senhor. E até do culto de quarta-feira aqui que o Saulo pregou, peguei um gancho ontem, falei alguma coisa para os irmãos ali em Canoas e nós somos muito abençoados com a pregação. Eu creio que o Espírito Santo está confirmando, amém, a sua obra, né? Então, que Deus abençoe a todos. Bom, nós estamos falando a respeito das 7 taças de Apocalipse. Também nós falamos aqui a respeito da festa das trombetas. E da festa das trombetas, então, se introduz as 7 taças. E na semana passada, amém, quando eu falei sobre esse assunto, amém, nós mostramos para os irmãos que dos 7 selos, das 7 eras vem os 7 selos, dos 7 selos vem as 7 trombetas, e das 7 trombetas vem as 7 taças. O profeta ensinou dessa forma, né? É uma continuação que o Espírito Santo vai nos levando, né? E na semana passada nós falamos um pouquinho, nós damos o ponto de partida aqui, na verdade, a respeito das taças, e nós mostramos aqui, desenho no quadro para os irmãos, em que tempo que isso acontece. Então é importante a gente não esquecer, amém, que as 7 taças, o tempo que esses eventos acontecem, isso acontece no período da terceira vinda, né? Já está fora do período da grande tribulação. Por muito tempo fomos ensinados, e creio que não foi de má fé que os pastores ensinaram, falta de conhecer, talvez também não era o tempo para isso, né? Mas nós somos ensinados, amém, que as 7 taças, que tem algumas bíblias que falam sobre 7 flagelos ou 7 pragas, mas é a mesma coisa, né? Nós somos ensinados que esses eventos aconteciam dentro do período da tribulação. A gente sabe que, biblicamente, pela mensagem, esses eventos não acontecem no período da tribulação, né? No período da tribulação, haverá, sim, algumas pragas produzidas por Moisés e Elias, mas não será o suficiente para combater a besta, porque a Bíblia diz no capítulo 11 que no final dos 3 anos e meio, a besta faz guerra contra Moisés e Elias e os mata. Então Moisés e Elias partem, e o reinado do anticristo ainda continua, até que então Deus começa a trazer estas taças da sua ira. Então eu li para os irmãos na semana passada que nessas taças aqui
é onde se concentra toda a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que quando eles matam Moisés e Elias, aqueles dois profetas, aquele servo de Deus, ali completa a última gota da ira de Deus contra, então, o reinado do anticristo, e o Senhor vem, então, com as taças, amém, para dar paga, amém, tudo que, amém, os reis desse mundo, amém, tem feito, né? Amém, para dar a paga ao ímpio, né? Amém? E aí nós vimos que a primeira parte aqui seria que esse dia é o dia da ira do Senhor. Então nós lemos várias escrituras aqui, e eu disse para os irmãos que todas as vezes que você lê na Bíblia o dia da ira, o dia da vingança, o dia do Senhor, aquele dia, isso nunca se refere-se à segunda vinda, ao rapto. Isso sempre está se referindo-se à terceira vinda, quando o Senhor Jesus Cristo retorna com os seus santos, amém? Para o reinado do milênio. Então você lê isso na Bíblia, você sabe que você está lendo a respeito, amém, da terceira vinda. E algumas escrituras ficaram para trás, e eu queria só dar uma repassada aqui nesta ira e mostrar algo para os irmãos que depois eu estava meditando ali em casa, e essa parte não deu tempo de nós falar, a hora passou bem rápido, eu vou um pouco devagar, assim eu sou, como eu sempre digo, eu sou bem lerdo, né? Vou devagar, e o tempo passa rápido, e eu acabei então, deixando algumas coisinhas para trás. Então aqui no livro de Joel, no capítulo 2, quando nós lemos aqui está falando do toque da trombeta. Vocês perceberam aqui o primeiro versículo? Eu não quero chegar aqui e só ler, irmãos, a escritura. Eu quero que os irmãos compreendam o que eu estou lendo, tá? Amém. Quero que os irmãos entendam. Quando eu li aqui no capítulo 2, toca-se a trombeta em Sião. E essa trombeta que toca aqui é a sétima trombeta. Então, a partir da sétima trombeta em diante, vem as 7 taças. Eu li para os irmãos aqui no domingo passado que quando está encerrando o processo da sétima trombeta, ali está declarando a vinda da ira do Senhor, que são as 7 taças. E essa sétima trombeta, essa grande trombeta que toca em Sião, esse toque da trombeta acontece depois do período da tribulação. E aqui quando nós estamos lendo em Joel, quer ver aqui só para mostrar para os irmãos, capítulo 1, versículo 8, um pouquinho antes, até o 11, diz assim, ó, deixa eu ver, do 8 até o 13, diz assim, ó, lamenta como uma virgem em pano de saco pelo marido da sua juventude. Os irmãos podem notar que todas as vezes que é tempo de aflição, tempo de angústia ou tempo de tribulação, o povo, para fazer uma humilhação diante de Deus, o povo sempre se vestia de saco. Não é assim que acontecia? O povo se vestia de saco, tirava cinza sobre si, que era um sinal, um símbolo de humilhação, que o povo estava se humilhando diante de Deus, né? Então aqui, eles estão nesse período. A oferta da carne e a oferta da bebida foram cortados da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, lamentam, é tempo de lamento, porque aqui está dentro do período da tribulação. O campo está arruinado e a terra lamenta, porque o trigo é desperdiçado. O vinho novo secou. Nós sabemos que vinho, segundo a mensagem, é revelação. O vinho é o estímulo da revelação. No período da tribulação, não tem revelação. No período da tribulação, o vinho seca. Não há mais vinho novo, né? Enquanto nós estamos aqui no tempo da graça, cada culto é um culto novo e cada culto Deus tem um vinho novo para servir para o povo, né? A revelação da palavra. Mas quando chega nesse período aqui, os irmãos podem notarem, o vinho novo secou e o azeite acaba. Por quê? O azeite é um tipo de quê? Do Espírito Santo. Então, no período da tribulação, como nós tivemos aqui o estudo das trombetas, neste período ninguém é batizado com o Espírito Santo. Porque no período dos 3 anos e meio é uma repetição dos primeiros 3 anos e meio do ministério de Jesus, que somente Jesus tinha o Espírito Santo.
ninguém mais podia ter o Espírito Santo, somente ele. Ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então, eu falei para os irmãos que foi semelhante àquela prova que Gideão colocou Deus, né? Que disse, Senhor, se é a tua vontade, que eu saia na batalha, que eu me acorde no outro dia e esteja só a lã molhada pelo orvalho e ao redor tudo seco. Aí quando ele se acordou, estava a lã molhada e o resto estava seco. E na próxima noite ele fez a oração que fosse ao contrário. Então, demais tudo estava molhado e a lã estava seca. Isso era um tipo de Cristo. Amém. Enquanto ele estava na terra, o Espírito Santo, o orvalho, estava só sobre ele. Por isso que ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Quando ele vai, o orvalho vem e se espalha sobre um corpo. Dia de Pentecostes, e o Espírito Santo desce sobre todos. Amém. Glória a Deus. Estão compreendendo, irmãos? Estão acompanhando? Amém? Então, quando chega no período da tribulação, esse quadro se repete. Apenas Moisés e Elias que têm o Espírito Santo. Os demais todos, ninguém mais pode receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa voltar a selar os 144 mil, Moisés e Elias também têm que sair, o tipo de Cristo, eles têm que ser arrebatados ao céu, no final da tribulação, depois que eles morrem. Então, quando ele sobe ao céu, o Espírito Santo retorna. Aí nós falamos na semana passada que esse Espírito Santo vem vestido de linho. Você pode ver que aqui no período de tribulação não tem ninguém vestido de linho. Não é tempo de linho fino, não é tempo de selamento do Espírito Santo. É tempo de angústia. E no tempo de angústia se vestir de saco. Estão compreendendo? Vamos lá um pouquinho. A videira está seca, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo estão secas. A árvore tipifica pessoas, né? Porque a alegria dos filhos dos homens secou. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar. Venha, passai a noite em pano de saco. Eu chamei a atenção dos irmãos na semana passada que como nós temos que observar o tipo de veste que eles estão usando e os tipos de veste que eles usam, mostra para nós o período que se está passando. Amém? Os irmãos querem ver? Deixa aqui eu fazer um paralelo aqui. Olha só uma escritura aqui, ó. Apocalipse capítulo 11 e versículo 3, diz assim: E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e eles profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Amém? Amém. Aleluia. Joel capítulo 1 versículo 13 ao 14, aqui do 8 ao 13, está falando da angústia de Jacó. Quando nós chegamos aqui em Joel capítulo 2, já muda o quadro. Quando chega no capítulo 2, então já muda, né? Aqui, depois de passar por todo o tempo de angústia, toca-se a trombeta. O que a trombeta vem anunciando? Que eu li: tocai a trombeta em Sião, tocai o alarme no santo monte, tremem todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor está próximo. Então agora vem a trombeta, a grande trombeta, que está anunciando a chegada de José. Verdade. Anunciando o grande dia do Senhor. Amém. Que nós falamos a semana passada, o dia da ira. Amém. Do nosso Deus. E os irmãos viram que nesse tempo da ira do nosso Deus, não é somente a ira do nosso Deus, como também é a ira do povo de Deus juntamente com ele. Amém, amém. Quando ele vem com o exército celestial, nós retornamos com o Senhor para o dia da vingança, para o dia da batalha. Amém. Lembra que eu li bastante escrituras, e uma daquelas que eu li, que diz assim, ó, o Senhor está nos recrutando. Amém? E eu disse para os irmãos que esses cultos que nós estamos aqui, as lutas que a gente passa, provas, dificuldades, é tudo um recrutamento. Verdade. Deus recrutando seu exército, por quê? Porque um dia a grande batalha está para chegar. Amém. E essa grande batalha que está para chegar é este período aqui da terceira vinda, aonde retornamos com o Senhor Jesus Cristo
para esta grande batalha. Os irmãos compreendem isso? Aleluia! Bom, só para dar mais um espaçozinho nesta parte antes de eu entrar no próximo tema, um pouquinho sobre a vingança. Bom, os irmãos sabem que o Velho Testamento é uma sombra, um tipo do Novo, né? Quantos aqui sabem que o reinado de Salomão tipifica o milênio? Quantos já viram Mombrana dizer isso? Tem algumas mãos aqui que levantaram. Poucas mãos levantaram. Então, as outras mãos que não levantaram, deixa eu dizer para vocês. O reinado de Salomão é um tipo perfeito do reinado de Cristo no reino milenal. Salomão casou com uma princesa de cada nação para que houvesse paz. Um tipo de Cristo casando com uma noiva de todas as nações. E quando o Senhor Jesus Cristo estiver casado com essa noiva de todas as nações, vai estar lá como noiva representante dos Estados Unidos, representante do Brasil, representante argentino, enfim, de todas as nações. E isto vai possibilitar a paz mundial, a verdadeira paz de Jesus no reino do milênio. Nesse tempo Satanás vai estar preso e o Senhor estabelece o seu reino de paz. Não é verdade isso? Todas as nações, você pode ler a Bíblia, todas as nações vinham pagar tributo a Salomão. No milênio, todas as nações subirão de ano em ano a oferecer os seus dízimos para o Senhor, as suas novidades, as primícias da terra, eles vêm oferecer para o Senhor lá no reino milenal. Então o reinado de Salomão era um tipo perfeito do reinado de paz. Amém? Amém. Estão todos de acordo? Amém. Amém. Bom, mas um pouquinho antes de Salomão reinar como um reino de paz, aconteceu algumas coisas. Eu vou ler aqui para os irmãos, só para nós termos aqui uma base. Aconteceu algumas coisas antes de Salomão reinar no reino de paz. Antes de Davi partir, Davi representava Jesus como o rei rejeitado. Quem já viu o irmão Branco fazer essa comparação? Davi chorando, Deus meu, por que me desamparasse? Todos aqueles salmos da crucificação, Davi representava o ministério de Jesus Cristo no tempo de um rei rejeitado. Da humildade, do desprezo, da crucificação, Davi estava representando. Um pouco antes de Davi partir, os irmãos, eu não vou ler, que senão é muita escritura, mas quando os irmãos chegarem em casa, vocês pegam o livro de 1 Reis, e vocês leem aqui no capítulo 2 em diante, que Davi começa a dar uma instrução para Salomão. Olha, Salomão, eu estou indo pelo caminho dos viventes, ser homem. Tu sabe o que o Joabe fez, né? Num tempo de paz, matou um homem. Tu viu lá como é que é o nome do outro rapaz lá? Deixa eu ler aqui o nome dele. Simei lá, que me amaldiçoou quando eu estava fugindo. O que o outro fez. E começou a colocar as coisas negativas que eles tinham feito no seu reinado. Em outras palavras, né? Todo o dano que o espírito do anticristo tem causado no ministério do Senhor Jesus Cristo como rei rejeitado, está sendo guardado. Os irmãos compreendem isso? Por exemplo, se tem um quadro perfeito que eu quero colocar aqui para vocês, que tem uns irmãos da mensagem que pegam o Apocalipse 20 e versículo 4, que diz que vai estar reinando com o Senhor Jesus Cristo aqueles que foram mártires, né? Eles dizem, esse aqui são 144 mil. O profeta disse, não, esse aqui são a noiva de todas as eras, porque o espírito anticristo opera desde a primeira era. Então esses espíritos do anticristo, eles já vêm operando contra o Senhor Jesus Cristo desde lá do início. E isso está sendo guardado num livro memorial. Quando chegou na hora de Davi partir, o que Davi faz? Eu estou partindo, vai ser contigo agora, uma mudança de ministério. Mas pensa bem, Salomão, o Joabe matou um homem no tempo de paz, que não precisava, o outro lá me amaldiçoou quando eu estava atravessando o riacho, e dá toda essa instrução. Tá. Agora deixa eu só ler aqui para vocês aqui, eu vou ler poucas partes aqui para não ficar muito
Senão nós vamos ficar muito na parte da ira, eu não vou conseguir entrar na segunda parte aqui. Capítulo 2, 36 em diante. Olha só. Quando ele vai tratar com esse Simei aqui, depois que Davi partiu. Aí Salomão agora começa a acertar contas. Um pouquinho antes do reinado de paz entrar, acontece algo. Verdade. Acontece uma vingança, você pode ler, perfeito? Sim. Acontece uma vingança antes do reinado de paz. E esse período de Davi partindo e o tempo de vingança até entrar o reinado de paz, terceira vinda, dia da ira do Senhor, dia de vingança. Irmão, a Bíblia é perfeita, só não vê quem não quer, não é verdade? É, perfeito, olha só, no 36. O rei mandou chamar Simei e disse: edifica para ti uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Aqui é um tipo, glória a Deus, aleluia, do Senhor Jesus Cristo amarrando Satanás por 1000 anos. Não sai daqui. Aleluia. 1000 anos tu vai ficar preso. Claro, não são cadeias físicas, né? Porque cadeia física não prende espírito. São cadeias de circunstância, como o profeta ensinou. É uma cadeia de circunstância. Então alguém está chamando ele, não vai para lugar nenhum. Porque sucederá que no dia em que sairdes e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza, com segurança, que morrerás, e teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E o Simei disse ao rei, dizer: é bom, como o Senhor, o rei, disse, assim fará o teu servo. Esse Simei habitou em Jerusalém por muitos dias, 1000 anos. Mas foi avisado para ele: o dia que tu sair, tu vai ter problema, tu vai morrer. Depois que Satanás é solto, para onde é que ele é lançado? Fale mais alto. Lago de fogo. E vai ser, o profeta disse que ele vai ser extinguido. Não se sabe quanto tempo fica o lago de fogo, mas chega o tempo que vai ser extinguido. Morte. Amém? Estão captando? Amém. E sucedeu no fim de 3 anos que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gade, e encontraram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gade. E Simei se levantou, selou sua mula e foi até Gade, ter com Aquis, para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gade. Então Satanás é solto e tenta enganar as nações que estão sobre a terra. Tenta não, ele engana as nações que estão sobre a terra. Então aqui é um tipo, ele vai atrás, né? Tenta pegar esses servos de volta. As nações são os meus servos. Satanás tem reinado tanto tempo sobre as nações. Ele não quer perder esses servos na ação. Estão me acompanhando, irmão? Eu estou entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Eu gostaria de saber se vocês estão entendendo. Estão compreendendo? Está fácil? Eu não quero ser difícil. Então, as nações estão na mão de Satanás. E São Lucas, ele disse: as nações são minhas, eu faço com elas o que eu quero. Né? Então aqui ele perdeu, ele vai atrás buscar, ele é solto, eu quero as nações de novo. Glória a Deus. E contaram a Salomão que Simei tinha ido a Jerusalém, a Gate, estava de volta. E o rei mandou chamar a Simei e disse: não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo dizendo: sabe por certo que no dia em que tu sairdes e caminhardes para qualquer lugar que seguramente morrerás? E tu me disse: a palavra que ouvi é boa. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com que o Senhor te ordenou? E além disso o rei disse a Simei: tu conheces todas as iniquidades com o qual teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi meu pai. Quer dizer, Satanás, tu sabe todo o mal que tu causou no reino de Jesus Cristo todos esses anos. Tu sabe desde o Éden o que tu vem fazendo. Agora é o acerto de contas. Amém. Irmãos, fique prestando atenção na palavra. O diabo não gosta disso que eu estou pregando, porque isso aqui mostra a derrota dele. Repreende sono, cansaço. Faça uma cara bonita para Jesus. O diabo não gosta disso aqui. Isso aqui mostra o fim dele. O profeta diz que tem 2 livros que Satanás odeia: Gênesis e Apocalipse. Gênesis mostra o princípio, como ele começou,
Senhor, e Apocalipse mostra o seu fim. Glória a Deus. Então assim, está familiarizado. O que tu fizeste a Davi, meu pai, portanto o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou a Benaías, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que ele morreu, e o reino foi estabelecido de Salomão. Amém. Pronto, acabou o rei opositor. Satanás lançado no lago de fogo, inicia-se o reinado de Salomão, um reinado de paz. Vocês estão felizes? Amém. Compreenderam? Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos lá de novo. Mais uma partezinha aqui. Eu quero entrar na outra parte, mas isso aqui é importante. Nós tivemos também, um pouquinho antes do reinado de Salomão, um pouquinho antes de Davi declarar Salomão rei, vocês lembram que Adonias tentou ser rei no lugar de Salomão. Verdade. E homens se reuniram e declararam Adonias rei. Até que fizeram Davi saber, então Davi foi e ungiu a Salomão a rei, e Adonias então teve que reconhecer que ele tinha perdido o reinado. Um pouco antes do Senhor Jesus Cristo vir, no milênio estabeleceu o seu reinado, vem o anticristo primeiro e estabelece o reinado de 3 anos e meio. Compreende isso? Um tipo perfeito. Adonias vem, um tipo do anticristo querendo tomar o reino que não é dele. Amém? Aleluia. Olha só. No 2 e 3, no capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler até o 23, irmãos. Não tem problema se a gente também não conseguir terminar hoje. Importante os irmãos saber o que se trata, tá? Diz assim: e Adonias, o filho de Hadite, veio até Betseba, a mãe de Salomão, e ela disse: vens tu pacificamente? Ele disse: sim, pacificamente. Disse ele também: tem algo a dizer-te. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia, o rei sofreu reviravolta e tornou-se ao meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. Então sabe que o diabo ele nunca admite que perde, né? Eu sei que Jesus vai reinar, mas você sabe que era para ser meu, né? Eu enganei a terça parte dos anjos, conquistei Adão e Eva, não era para ser assim. Mas tudo bem, já que foi para Jesus Cristo, sabe, o diabo está sempre tentando alguma coisa, né? Ele é uma serpente. Tu pode prender a serpente 10 anos, nunca vai domesticar uma serpente, solta ela, vai te dar um bote em ti. O diabo é assim, fica preso 1000 anos, sai 1000 anos, quer dar um bote. É assim. Aleluia, glória a Deus. Agora faço uma petição a ti, e não me negues. Ela diz, prossegue. Ele disse: diz ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê a Abiseg, a sunamita, como esposa. Quem é que se lembra aqui que é a sunamita? Sunamita foi aquela moça que aqueceu Davi. Davi estava velhinho, já não conseguia mais se aquecer, mandaram trazer uma virgem para que aquecesse a Davi. A gente sabe que essa sunamita, ela representa duas coisas. Ela representa a noiva do Senhor, a sunamita, né? Que é a que aparece em Cantares de Salomão, o rei apaixonado pela sunamita, porque ela é um tipo da noiva, né? Você é a pequena sunamita do Senhor, sabia? Amém? Aleluia. E a sunamita também representa Jerusalém, a cidade amada do rei. Amém? Porque o reino de Deus, ele está em duas partes, espiritualmente falando e fisicamente. Então, Jerusalém representa também a sunamita. Olha o que o diabo quer agora, né? Por que o diabo quer Jerusalém? Ô irmão, não precisa nem ter revelação. Quem conhece um pouquinho de história sabe.
por que tu acha que houve as cruzadas? Se alguém conhece as cruzadas, que o Papa Urbano II, né, fez assim, ó. É o seguinte, quem sair nas cruzadas para tomar Jerusalém, tirar de lá os muçulmanos, os judeus, todos os pecados de você vai ser perdoado. Os que vocês cometeram, os que vocês vão cometer. E aí foi uma atrocidade, né? Todo mundo fazia o que queria porque tinha os pecados perdoados pelo Urbano II, né? E de espreitar e tirar aquela gente horrível da terra. Foi o que o Papa Urbano II fez. Porque Roma sempre desejou ter Jerusalém nas suas mãos. Jerusalém é o berço do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Então todo mundo está ao redor dessa pequena sunamita, né? E a Bíblia diz no livro de Zacarias: farei de Jerusalém uma pedra pesada para as nações. Farei de Jerusalém um cálice amargo. Aleluia. Temos cidades enormes, Nova York, Moscou, Washington, grandes capitais. Mas para Jerusalém eles deliberam 33% de toda a sessão da ONU, porque é uma taça amarga para as nações. Amém. Lá está o estopim da Terceira Guerra Mundial. Amém? Amém? Aleluia. Betseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. O rei se levantou para encontrar com ela e se curvou diante dela. E se assentou ao seu trono e fez com que colocasse um assento preparado para sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. Então, ela diz: desejo-te a ti uma pequena petição, rogo-te que não me digas um não. E o rei lhe diz: peça-me, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: que Abisegue sunamita seja dada a Adonias, teu irmão, como esposa. O rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: por que pedes tu Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede-me também para ele o reino, porque quem tem Jerusalém tem o reino milenal. Amém. Aleluia. Amém? Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Jerusalém hoje está na mão das nações. Quando terminar o período da tribulação, no período da terceira vinda, ele vem como filho de Abraão para ser herdeiro da concessão da Palestina. O profeta fala na mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Amém. Ali é a manifestação do filho de Abraão, tomar a Palestina de volta, a herança da Palestina. Quem tem Jerusalém, governa o mundo. Por isso que todo mundo deseja Jerusalém. E quando, eu não vou ler até o final aqui, para não ficar muita leitura, quando chega aqui no final, o que acontece, né? O Adonias morre porque ele desejou tomar esse posto, porque o rei sabia, se ele tivesse a sunamita, ele teria o reinado também. Aleluia. Vocês vê esses eventos que acontecem, irmão, da partida de Davi até a entrada do reino de paz. Que período é esse? Esse período é aqui. Vou escrever aqui para quem não está nos acompanhando entender, né? Os irmãos que estão nos visitando e outros que estão chegando agora, só para entender aqui. Amém. Vou colocar assim, vou dividir Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e 3, tema 7, era da igreja. Período da igreja. Capítulo 4, o rapto, o arrebatamento. Rapto. Capítulo 4. Capítulo 6, tribulação, 3 anos e meio, tribulação. Nessa parte aqui, o capítulo 7, capítulo 11, né, o capítulo 7, o capítulo 11, capítulo 19 e outros capítulos é terceira vinda. E aqui depois o milênio. 1000 anos. Então nós estamos aqui, nosso estudo está neste período aqui. Aqui acontece a sete taças. Aqui foi o reinado de Davi, Davi representando Jesus como o Messias sofredor, o rei rejeitado. Aqui inicia o reinado de Salomão,
primeiro como um tempo de julgamento, acertar as contas com aqueles que vieram perseguindo Davi desde o início do seu reinado, Cristo. Termina aqui o tempo de julgamento, o tempo do ai, o dia da vingança, o dia da ira, então entra o milênio, reinado de paz, 1000 anos. Amém. Compreenderam até aqui, irmãos? Está fácil de compreender? Aquele dia o irmão Jorge leu 2 escrituras, só vou ler essas 2 escrituras aqui de novo para os irmãos, só para ficar guardado no teu coração. Eu achei interessante, deixa eu ler aqui de novo. Quando o profeta foi pregar a mensagem, o arrebatamento, eu disse aqui em outros cultos, que quando eu li a mensagem do arrebatamento a primeira vez, eu recém tinha me batizado, eu não entendi nada. E fiquei até frustrado, porque o irmão Brano leu o Salmo 27, e eu pensei assim, meu Deus, o que o Salmo 27 tem a ver com o arrebatamento? Mas, irmão, aleluia, um profeta é a boca de Deus, né? E Deus é um Deus incomum, né? Qualquer outro denominacional que fosse pregar arrebatamento, ia ler alguma escritura sobre arrebatamento, o profeta vem ler o Salmo 27. E olha o que diz o 27, né? Vamos ler aqui, 27. Glória a Deus, eu estou feliz, eu estou animado. Você está animado? Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos, adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampasse contra mim, meu coração não temerá. Ainda que guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiando. Está falando aqui no tempo que a igreja passa antes do rapto. Exército cercando, aflição, angústia, todas as lutas que tu passa para poder servir Jesus. Amém. Todas as dificuldades, mas tu tem que captar aquilo que a Escritura está dizendo. Ainda que o exército me cercasse, nele eu confiaria. Então não venha se acovardando, o exército está me cercando, mas vai cercar. Mas ainda eu continuo confiando. Esse é o período. Estão vendo esse tempo aqui? O exército de Satanás nos cerca, mas ainda continuamos confiando no Senhor. Amém? Aleluia. Aí diz assim, uma coisa eu desejei ao Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade, ele me esconderá no seu pavilhão. Bom, aí o profeta mostrou que esse esconder no pavilhão é o arrebatamento. Então o que nós temos aqui? Glória a Deus. Entendam, captem. Vamos lá. Nós vamos entrar depois nesse assunto bem mais para frente. Sobre o tabernáculo. Nós temos o tabernáculo do Senhor. No tabernáculo do Senhor, dividido em 3 partes, entrava ali 3 tipos de pessoa. Nos átrios do Senhor, onde estava o altar de bronze de sacrifício, entrava todos que iam fazer o seu sacrifício. Todos tinham acesso. Entravam lá para fazer o seu sacrifício. No lugar santo, entrava apenas os sacerdotes. Mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Bom, aleluia. Da tribulação ao milênio, muitos vão ter acesso. Nações vão ter acesso, que vão ter oportunidade nesse tempo dos profetas. Nações vão ter a sua oportunidade. A Bíblia está recheada de escritura mostrando nações no milênio. São essas mesmas que Satanás depois vem para enganar. As virgens nécias que passarão do período da tribulação e estarão também no milênio. Eles também têm acesso a esse lugar. Os 144 mil que passarão e terão acesso a esse lugar. Mas agora, irmão, tem um lugar, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pense nisso aqui. Tem um lugar especial. Um lugar secreto. A tenda de
Isaac, aonde somente Rebeca teve acesso, aonde ela se escondeu no seu pavilhão, um lugar que só vai a noiva de Jesus Cristo. Sabe que lugar é esse? Aqui, ó, aqui em cima, durante o tempo da tribulação aqui na terra, nós temos aqui o quê? A ceia das bodas. Aqui, irmão, essa parte aqui é só para ela, lugar santíssimo. Ninguém mais vai ali. Ninguém mais sobe ali. Só a noiva que tem aqui acesso ali. Ceia das bodas. Subiremos o rapto, estaremos na ceia das bodas. Todos os demais salvos terão que passar aqui, ó, pelos átrios e lugar santo. Mas somente a noiva tem acesso a esse lugar. Compreende isso? Glória a Deus. Eu gosto disso. Como irmão Branco, eu fico religioso. Eu fico animado. Glória a Deus. Porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo ele me esconderá. Lá atrás do véu. Oh, glória. Glória. Glória a Deus. E ele me porá sobre uma rocha. Agora minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos e ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifício de alegria, sim, e cantarei louvores ao Senhor. O que acontece? Agora minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos. Quando retornarmos, Apocalipse 19, quando o exército do céu estiver retornando à terceira vinda, a tua cabeça, você que hoje passa por esse período de prova, a tua cabeça será levantada perante quem? Teus inimigos. Eles terão que ver tu como rei e rainha. Jesus é a sua igreja. Amém, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E o outro salmo também, que a gente só usa para velório, né? Mas não deveria ser. Tem tanta coisa boa aqui, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verde espaço, guia-me em águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Isso tudo aqui, irmão, nesse tempo, mesmo que é tempo de angústia, de aflição, de prova, uma atrás acaba uma, começa a outra, e acaba uma fraquinha, vem uma mais forte, outra mais forte, cada vez pesa mais, não é assim? Verdade. Quanto mais experiência tu pega, parece que a luta fica pior, mas mesmo com tudo, aqui o Senhor continua sendo teu pastor. Amém. Dizendo, nada te faltará, a minha vara e meu cajado vai te consolar. Eu vou te guiar em verde espaço, em águas mansas. Ainda aqui dentro, aqui Deus ele está fazendo isso, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aí quando chega aqui, no versículo 5, terceira vinda, perfeito. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, tu unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui, a tua cabeça vai ser ungida. Amém? Aqui vai ser preparada uma mesa para ti, na presença de todos os teus inimigos. Glória a Deus. Aleluia. O que acontece, irmãos? Vocês sabem assim, que no tempo de angústia, o tempo de aflição, vamos lá, tempo de angústia, de aflição, que as pessoas se vestiam de saco, período de tribulação, e colocavam cinza sobre si, ninguém botava óleo na sua cabeça, para mostrar que era tempo de aflição. Lembra quando Jesus Cristo ensinou a jejuar, que ele disse que era para se levantar de manhã, porque é uma tradição do Oriente? As pessoas molhavam a mão no óleo e passavam no cabelo para deixar o cabelo penteado o dia, como se fosse o gel de hoje, óleo. Então a pessoa ficava bonito, né, para sair com óleo na cabeça. Mas quando tu estava no tempo de aflição, tu não podia botar óleo. Tu tinha que vestir de saco e ia tirar cinza sobre ti. Deixa eu ver se eu acho aqui uma escritura aqui. Me vê agora. Ei, glória. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Aleluia. Olha só.
Ei, glória a Deus, aleluia. Isaías 61. Me dá uma Bíblia normal, que essa aqui está um pouquinho diferente. Me dá um pouquinho essa tua aqui, Nathan. Só ver aqui. Só para... Essa aqui está bem diferente. Só ler aqui para os irmãos me ver aqui agora. Eu li essa escritura semana passada. Deixa eu ler aquela de novo, mas deixa eu ler um pouquinho mais para baixo. Os irmãos creem que Deus está aqui? Amém. E está, viu, irmão? Aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quantos sabem que isso aqui é a primeira vinda? Sabem? O profeta ensinou que isso aqui é a primeira vinda. Jesus leu essa escritura em São Lucas, capítulo 4, versículo 18, e disse: hoje se cumpriu essa escritura, primeira vinda. Amém. E o dia de vingança, nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isso aqui é terceira vinda. Dia de vingança, terceira vinda. Glória a Deus. Versículo 3. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, porque o tempo de tribulação está passando, está acabando a cinza. Aleluia. Lhe dê ornamento por... ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, porque acaba o tempo do pano de saco e cinza, agora vem o tempo de as nossas cabeças ser ungido com óleo e o nosso cálice transbordar. Glória a Deus. Coisa boa servir a Jesus. Coisa boa fazer parte desse reino. Glória a Deus. Irmãos, as escrituras são perfeitas. Deus nos enviou um profeta. Aleluia. Somos felizes. Sou feliz. Deus nos enviou um profeta. E a Bíblia, depois dos 7 selos, ficou nova para nós. Tu lê a Bíblia diferente hoje, né? Ei, glória. Pode pegar aqui. Tá bom. Obrigado. Amém. Ô, irmãos, a hora está bem passada lá. Eu tenho uns minutinhos só para... Não sei se eu que falei demais ou o louvor passou um pouquinho hoje. Bom, então eu vou dar um ponto de partida que se eu não conseguir terminar hoje, nós continuamos semana que vem, que a semana que vem nós temos uma outra programação. Também eu quero dizer para os irmãos que daquele assunto que nós falamos aqui sobre teofania, surgiu algumas perguntas, a pergunta que a irmã Gira fez, o irmão Marino também fez, e eu acho que tem bastante coisas que a gente está meditando. O irmão Saulo também me comentou que um irmão fez uma pergunta pela internet, né? Então todas as perguntas assim despertou algo no meu coração, e eu creio que nós depois, talvez vamos dar um intervalo aqui nesse assunto. Eu quero falar sobre teofania de novo, e vamos ter um bom tempo na presença de Deus, né? Amém. Mas se eu não conseguir terminar hoje aqui, nós seguimos na semana da ceia. Ou não, né? Na ceia talvez eu não fale isso aí. Fale outra coisa. Mas vamos lá. A pergunta é agora, eu quero mostrar pelas mensagens para os irmãos. Tenho lido bastante escritura, eu quero ler um pouquinho de mensagem agora. Quem são os anjos das 7 taças? Quem são esses anjos? Então aqui cria-se uma grande polêmica entre o povo da mensagem, né? O povo das denominações vê, quando olha na Bíblia anjos, vê um monte de anjos batendo asinha, né? Verdade. Nós que cremos na mensagem, nós sabemos que existem anjos de asa, mas também existem anjos mensageiros, que são homens, pessoas, né? Mensageiro. A palavra anjo, com letra minúscula na Bíblia, significa mensageiro. Amém. A gente sabe que 7 mensageiros das 7 eras foram 7 homens, ungidos com o Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 Espíritos, né? Mas o Espírito Santo dividido em 7 eras diferentes, com ministério, cada homem diferente, né? Então sempre surge essa pergunta: quem são os 7 anjos das 7 taças? Então o tema hoje seria esse. Eu me detive bastante aqui, porque na semana passada não consegui falar tudo sobre a vingança. E eu quero aqui ler um parágrafo da mensagem, Semente da Discrepância. Eu vou dizer aqui o parágrafo, porque os irmãos que estão em conexão na internet, às vezes querem acompanhar.
E às vezes a gente deixa para trás algum parágrafo e os irmãos perguntam depois. Vamos lá, no parágrafo 5 da mensagem, semente de discrepância. O profeta diz assim, depois que leu a escritura: isto é Jesus dando a interpretação da parábola. Ele mesmo, portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, dessa semeadura, da semente, da ceifa, agora ele interpreta isto, e então eu creio que Jesus está falando essa parábola em seu dia. Porém, estava querendo dizer que isto haveria de ser no fim do mundo, ou no fim da era, né? Quando se fala do fim do mundo, os irmãos entendem que não está falando do fim do planeta Terra. Mundo significa cosmo. Amém. É uma ordem política ou uma ordem religiosa. Esta ordem mundial que existe hoje, um dia vai chegar ao seu fim. Amém. Quando vier o reinado de Cristo. Então, quando a Bíblia fala do fim do mundo, está se referindo-se ao fim desta ordem. Porque não é cenário nacional que o planeta Terra vai explodir e todo mundo vai morar no céu de asinha. Não é assim. A Bíblia diz que os céus e terra passarão. Passar é passar de um estágio para o outro. A terra será renovada, restaurada. Vamos ficar 3 anos e meio, retornaremos com o Senhor, viveremos na terra. Nós não fomos feitos para viver no céu. Fomos feitos para morar na terra. Amém? Então é desse tempo que o Senhor está falando aqui. Que isto é quando será o fim, a ceifa do trigo e também a ceifa do joio, e a queima deles, para recolher o trigo ao reino, e eu creio que isso foi dessa maneira. Bom, aí nós falamos a semana passada assim, a semeadura, me acompanha aqui, amém. A semeadura da semente foi durante as eras, amém. Todos os mensageiros vieram, o Filho do Homem vem semeando, mas através dos mensageiros, né? Verdade. Semeando a semente. Então tudo isso aqui vai acontecer na semeadura durante todas as eras. Amém? Amém. No tempo do arrebatamento, no final da era, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da colheita. E o profeta pregou que o tempo que estamos vivendo tem uma mensagem titulada o tempo da colheita. Amém. No tempo que o Senhor está colhendo o trigo, passamos por esse estudo há pouco tempo atrás, fomos colocados na eira do Senhor, estamos na eira do Senhor. Nesse mesmo tempo, o joio está sendo colhido também. E quando chegar o tempo da tribulação, eles são amarrados em feixe. Aí o profeta diz: o que é esse amarrado em feixe? É o tempo do concílio mundial de igrejas. Quando todas as igrejas se unirem em uma só, tendo a igreja católica encabeçando todas as demais igrejas, para cumprir Apocalipse capítulo 17, a grande Babilônia e as suas filhas retornando para ela. Sim. E para cumprir também Apocalipse 18, a grande Babilônia, o grande sistema babilônico, né? Onde a voz de Deus soa, sai dela, povo meu, onde Deus está tirando para fora os seus eleitos. Aleluia. Nesse tempo que se cumpre o que Ezequiel disse: tal como é a mãe, assim também são as filhas. Todas as filhas da Babilônia retornam para ela. Então isso é o tempo que se amarra em feixe. Estão felizes? Amém. Amém. Alegres por Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui está sendo amarrado. Amém. Quando chega aqui, o joio é queimado. Amém. Aqui o joio é queimado. Aleluia. Não é o fogo consumidor que vai purificar a terra. É um fogo intermediário, ou que queima em parte. Querem ver onde é que está esse fogo? Vamos lá. Tudo tem que ser Bíblia, né, irmãos? Amém. Esse profeta é um profeta das Escrituras. Amém. Por isso que nós cremos que Deus enviou um profeta, porque esse profeta é um profeta da Bíblia. Amém. Ele pregou a Bíblia para nós, né? Aleluia. Eu não trouxe uma mensagem aqui, mas talvez a semana que vem eu possa trazer só para comprovar isso para vocês, e quem lê sabe que isso aqui é verdade. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos soberbos, todos que cometem impiedade, serão como a palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Me responda uma coisa honestamente, você crê, irmão, que esse dia que abrasará é esse período aqui? Claro que não, irmão.
No rapto não tem fogo nenhum. No rapto da igreja sobe, ninguém sabe. Secreto. Aleluia. Glória a Deus. É? Pessoas tentam aplicar essa escritura para o tempo do arrebatamento. Não. Aqui é um rapto secreto. Esse dia que vem ardendo como forno, como fornalha, está aqui. Terceira vinda. Aqui que vem ardendo. Aqui que vai. Aqui. Vamos lá. Serão como a palha o dia que está para navios abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte não deixará nem raiz, vem fogo de baixo, nem ramo, vem fogo de cima. Guerras atômicas, né? Vai acontecer. Guerra, o terceiro ai ali, Almagedon, enfim. Mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, da grande águia, né? Saireis e crescereis como bezerro de cevadouro. E pisareis a cinza dos ímpios. Aonde que tu vai pisar? No milênio. Amém. Tem várias mensagens que o profeta diz isso. Aqui eles são queimados e aqui você vai pisar a cinza dos ímpios no grande milênio. Amém? Amém? Aleluia. Tá clara essa parte aqui? Vamos seguir um pouquinho mais para frente? Aleluia. Deixa eu só fazer aqui um outro gráfico aqui, só para ficar aqui bem gravadinho para os irmãos aqui. Essa parte que vocês entenderam bem, né? Amém. Eu já estou me caminhando para encerrar aqui, irmãos. Não vai dar para me terminar hoje. E vamos continuação outro dia. Mas só quero fazer esse gráfico aqui para vocês aqui. Podemos dividir então esse tempo assim. Eu vou escrever aqui para vocês não esquecer. Ouvindo e vendo, grava melhor. Seria isso aqui, ó. Dividir aqui em 3 partes. Fazer aqui e aqui. Vamos ver aqui. Então, primeiro, no tempo do rapto, é o tempo da... Hã? Falando da semente? Hã? Sim, mas falando a respeito da semeadura. Colheita. É o tempo da colheita, né? Colheita. Rapto, né? Amarrar o joio. Aqui é tribulação, né? Tribulação. Então é amarrar o joio, né? Aqui é o joio, concílio de igreja, né? E a última parte aqui, aqui é a terceira vinda. Terceira vinda é a queima, né? Queima do joio. Compreenderam aqui? Amém. Tempo do rapto, tempo de colheita. Estamos vivendo aqui, a era da noiva. Tribulação, joio amarrado. Terceira vinda, a queima do joio. É o que a mensagem disse aqui. É o que a Bíblia está dizendo, né? Vocês continuam felizes? Só mais um pouquinho aqui, irmão, nós já vamos parar, tá? No parágrafo 32, deixa eu ver aqui, por que eu marquei esse parágrafo aqui? Olha o que o profeta disse aqui. Agora nós encontramos, parágrafo 32 da mesma mensagem, agora nós encontramos quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isso deu à luz um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz a Caim. Então a gente vê que essa semeadura vem desde lá do Éden, né? Deus colocou lá o Abel, o diabo colocou o Caim. Então essas duas sementes, as duas vinhas vêm entrelaçadas desde lá do Éden e as duas vão até o final. Uma para o celeiro do Senhor e a outra para o lago de fogo, né? O destino das duas. Começam junto e terminam lá no final. E deu à luz a um justo e deu à luz a um injusto, porque esta Eva ouviu a palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e isso começou a rolar, a bola de pecado. Exatamente ali tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos tudo isso fora, até que os anjos,
porque o meu tema é quem são os anjos, tá? Até que os anjos venham, segreguem a coisa, e Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Note, essas duas vinhas. Então não tem como separar completamente até que os anjos venham para segregarem. Então agora estamos falando aqui de anjos que vão vir para fazer essa segregação, essa separação. Agora não tem como separar. Às vezes hoje tu pode estar dentro de casa, marido e mulher e filhos, e infelizmente, né? Verdade. Triste dizer isso aí, e dentro de uma casa ter trigo e ter joio. Verdade. Ah, não, pode, irmão. A Bíblia diz que numa casa há vasos para honra e vasos para desonra. E da mesma massa que se faz um vaso para honra é a mesma massa que faz o vaso para desonra. Né? O sêmen do pai, o óvulo da mãe, faz a massa. Dessa massa sai um vaso que vai ser para honra, servir a Deus, e um outro vaso para desonra que vai servir a Satanás. Infelizmente. Tem como separar? Oh, cadê o Zezinho? Tá lá o Zezinho. Eu digo, Zezinho, tu pode vir no culto, viu? Mas tu deixa o Carlos em casa, porque né, em comparação, não existe isso. Não tem como separar. Ou ao contrário, Carlos, tu vê, mas deixa o Zezinho em casa, porque eu acho que o Zezinho é meio joio. Não tem como separar hoje. Hoje está ramificado junto. Mas o que o profeta está dizendo? Espere. Vai chegar a hora que anjos vão vir para fazer essa segregação. Não tem como separar antes desses anjos aparecerem. E quando eles vier segregarem, Deus toma os seus filhos para o reino e o joio será queimado. Note, as duas vinhas. Só mais um parágrafo aqui, eu vou encerrar, vamos deixar de para a semana que vem, para a gente não atropelar aqui a palavra. Que pena, né? Ai, Jesus, tanta coisa boa aqui. O parágrafo 19. Aí nós encerramos aqui, os irmãos fiquem aqui, vão meditando a palavra do Senhor. Note, no versículo 41, os dois também muito parecidos. Tão parecido nos últimos dias, até que ele não faz. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos, os metodistas, os batistas, os pentecostal, para separá-lo. Ele diz que ele envia os seus anjos para separá-los. Agora aqui um particular. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. Então, no tempo do rapto, vem um anjo com a palavra fazendo a separação, porque a palavra separa. Amém. Não é uma separação física como vai ser lá na terceira vinda, mas aqui no tempo do rapto vem uma separação por meio da palavra. A palavra começa a ser manifestada. Estão compreendendo? Amém. E este anjo que está vindo, que Deus tem enviado, começa a fazer separação. Amém. E eu vou encerrar aqui, eu vou parar aqui, porque eu não vou ter condições de entrar no resto, mas só para isso aqui para os irmãos. Por quê, irmãos? Eu vou entrar um pouquinho na pregação de ontem, que eu falei lá em Canoas. Por quê? O tempo aqui que nós estamos vivendo é o tempo da passada do deserto pelo Jordão para entrar na Terra Prometida. Quando chega no tempo da passada do deserto, o Jordão, para a Terra Prometida, é aonde cada um mostra as suas cores e é o tempo de decisão de cada um. Acaba-se o velho ministério, eu quero falar isso aqui para os irmãos, eu falei ontem no culto, acaba-se o velho ministério e começa agora a ser introduzindo um novo ministério. O velho ministério de Moisés é aquele ministério que eu citei ontem. Aquele ministério assim, pastor paizão. Vamos, gente, entra, gente, por favor, entra, vamos lá, não se desvie, fique firme, orem, busque a Deus, não desanime, irmão, sabe? Mas chega uma hora que o ministério muda. Vem o ministério de Josué. E o ministério de Josué é o ministério de decisão. Ô, gente, vamos entrar? Fique aí então. Quem quer entrar, vamos.
É assim, irmão. Não quero ser sarcástico, mas é a verdade. Vocês pensam que vai ser o ministério de Moisés pro resto da vida? Não. Deus é alongando, Deus dá tempo, chega uma hora Deus encerrou. É tempo de entrar. E aí é no tempo que cada um se manifesta as suas cores. Aqueles que decidem, está tão bom de cá do Jordão. Ó, quer ficar de cá do Jordão? Tá bom. Eu vou entrar. Eu estou enjoado de comer maná. Eu quero comer o grão da terra. Eu quero estar na terra que emana leite e mel. Quando a noiva de Jesus Cristo começou a comer esse grão, começou a comer esses 7 selos, essas 7 trombetas, 7 trovões, terceira vinda, milênio, o maná começa a acabar. Parou de descer maná. Glória a Deus. Para de descer maná. E se não tem maná? O que estão comendo então? Se não desce mais maná? Só pode estar ali comendo maná estragado. Por exemplo, assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer isso aqui para vocês. Se tu está na escola, e aí o professor vem e ensina algo para ti. O ano todo te ensinando. No próximo ano, ele te ensina a mesma coisa. No outro, terceiro ano, a mesma coisa. Qual é o sentimento que tu vai ter? Que tu rodou. Não é assim? Pô, tu sempre aprendendo que 1 mais 1 é 2. Aí, tô rodando o tempo todo. Eu quero chegar lá nas frações, lá nas físicas, nas químicas, e tô sempre no 1 mais 1 mais 2, sempre não corta cabelo, não se maquia, tira o salto alto, irmãos, ame as suas esposas, mulheres, se sujeitam aos maridos, sempre isso, sempre. A turma tá rodando, gente. O tempo tá comendo bom da terra. Temos que comer o grão tostado? Comer 7 trovões? Aleluia, comer 7 selos? Irmão, cara, é a realidade, irmão, do tempo que está vivendo. Deus tem misericórdia, né? A gente tem que falar essas coisas, eu sou obrigado a falar, não tem como deixar passar, é isso. Aleluia. Pode chamar em nós, como chama aí de usar a igreja do ismo. Ó, irmão, se esse ismo vai me levar para o céu, eu quero ser o maior ismo que tem na cidade de Araranguá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se 7 selos, se 7 trovões é ismo, eu quero me converter para os ismos. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa dar os títulos que der para ti. Não te importa. Ficar preocupado que os homens estão pensando. Estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Quero estar conformado com o mundo. O que o pastor fulano, o chefe dos companheirismos, vai pensar de mim. Eu quero saber o que vão pensar de mim. Quero saber o que Deus está pensando de mim. Amém? Deixa eu colocar de pé. Ei, glória! Aleluia! Glória a Deus, irmão. O diabo fica bravo com essas coisas, irmão. O diabo fica bravo com isso. Mas os filhos de Deus se alegram com a palavra, se alegram com a verdade. Oramos a Deus, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite abençoada, Senhor. Pelo ensinamento da Tua palavra que o Teu Espírito Santo tem trazido tão claro aos nossos corações. Eu pensei que nessa noite eu não daria conta, Senhor, de expressar o que o Senhor tinha colocado em mim. Mas o Teu Espírito Santo, que é o líder dessa era, o Josué desse dia, tomou o controle e Ele mesmo falou conosco por meio da Sua palavra. E sei que essa palavra é uma semente que cai no coração do eleito, preparando eles para o arrebatamento. Nos conserva nós debaixo dessa unção, Senhor, e nos ajuda na continuação dessa semana a guardarmos firmes a Tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos